Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo dos comentários da prova do Enem 2015 e agora estamos com a prova de História em mãos, com a equipe com Júlio, Aloísio, Felipe, não consigo falar Felipe, é Phelps, né? E eu queria até fazer uma coisa aqui, Júlio, para você, tá? Muito obrigado, de nada, muito obrigado. é todo seu, Obrigado. tá bom? Tá, depois você devolve. Tá. Fala lá, Júlio, fala lá, como é que foi? O que você Pessoal, achou? na realidade a gente esteve acompanhando os outros comentários e uma coisa que foi geral e a gente percebeu isso muito claramente, Varela, vestibulando, é o quanto a prova ela está se transformando num vestibular e num vestibular difícil. No nosso caso, a prova de história, apesar de textos clássicos que sempre caem repetidamente o tempo todo, em todos os vestibulares aparecem aqueles mesmos textos, eles conseguiram extrair coisas novas dos textos e transformar em questões extremamente trabalhosas. Então, a prova, de uma forma geral, ela foi muito trabalhosa. 2 ou 3 questões mais tranquilas, mas, de uma forma geral, não dá pra gente falar que ela foi fácil, não. Foi muito trabalhosa, foi complicada. Entendeu? Muito texto ou não? Muito texto. E alguns textos que a capacidade de compreensão do aluno ela tinha que ser muito grande. Alguns detalhes de alguns textos acabavam remetendo para uma situação de comprometimento mesmo da compreensão do texto. É o que você falou. Já que vocês viram os outros vídeos, todo mundo falando disso, que não basta só interpretar texto mais não. Não tem mais essa não. Não tem mais essa não, né? Isso Não tem mais essa não. Por exemplo, a gente pegou algumas questões mais específicas, os assuntos mais específicos, e aí o Aloísio, o Felipe, depois o Guilherme vão falar um pouquinho sobre isso, mas alguns temas específicos e o quanto aquilo foi complicado, entendeu? E, ao mesmo tempo, acabou dando certo no final, eu diria, entendeu? Mas foi complicado. Então, a Aloísio vai falar um pouquinho para vocês. Aloísio, o homem que acertou a dica na aula dica. Tudo bem, Varela, legal. Bom, eu concordo totalmente aqui com o Júlio disse, né? Quer dizer que a prova realmente, para quem tem um conhecimento mais conteudista, teve um sucesso na prova, né? Mas eu também fiquei bastante contente também com aquela questão do patrimônio que você falou, que a gente acertou na aula, né? Porque teve uma alternativa mesmo, que era sobre o patrimônio histórico, né? Destruído, segundo a questão sobre o Estado Islâmico, né? Que tinha destruído nos ataques. O que eu acho interessante nessa questão dessa avaliação é que o trabalho que a gente falou da história da arte com imagem, ele realmente veio. Inclusive, ele veio não foi só com a imagem lá do calendário medieval que aparecia, não foi só com aquela imagem. Ele veio na imagem do Dom Pedro II, não é? Uma imagem contrapondo a outra, e ele veio até num texto, quando falava dos bandeirantes, né? Resgatando a ideia de um quadro, né, para resgatar a memória do bandeirante paulista do estado de São Paulo. Então, ela veio distribuída. Então, achei legal, achei interessante que a prova também tocou na questão do negro, a questão do índio, a questão da mulher. Então, daquela ideia das minorias também a gente tinha assinalado para o aluno também. Você falou bem distribuída, então, é isso? Você achou a prova bem distribuída? Bem distribuída, eu achei bastante bem distribuída. Mais distribuída. um comentário comum de todos os vídeos que a gente já gravou. Prova bem distribuída, né? Não afunilou, né, nesse sentido. Mas a gente está bastante contente, assim, porque é um assunto, o aluno está bastante preparado, se tiver esse conteudismo, ele já está preparando-se para vestibulares como FUVEST, Unicamp, Unesp, então não estranhou tanto nesse modelo de prova, não. E a gente está achando que chegou para ficar mesmo. Tendência mesmo, né? Isso. Legal. Passar a bola para o Phelps. E aí, Phelps, tranquilo? E aí, Varela, tranquilo, senhor? Então tá bom, Olá, tudo pessoal, em paz. tudo em paz. E aí, o que você tem a dizer? Varela, especificando a prova em História do Brasil, o que eu percebi? Normalmente, a prova do Enem, em História, traz muitas questões do Brasil. Esse ano nós tivemos algo em torno de 9 questões em História do Brasil e sempre 70% da prova em História do Brasil foi Brasil republicano. E esse ano seguiu a mesma tendência. Muito mais conceito, muito mais uma questão objetiva, muito mais saindo daquela lógica interpretativa, indo mais para dentro do conceitual, aproximando-se de FUVEST e outros vestibulares grandes. E nessa lógica, o que eu percebi? Uma distribuição, igual o Luiz falou, igual o Brandão falou. Tive uma questão de período pré-colonial, envolvendo colônia. Tive 2 questões de monarquia e a questão específica de abolição, uma questão muito, muito debatida para a gente. O significado político da abolição, um processo bem complexo, debatido no texto, mas de uma forma bem subliminar, então ficou bem complicado o exercício. E depois enfatizando a República, que foi a maior parte da prova, com 6 questões.
2 questões de Vargas, uma difícil, que também envolvia simbologia, né? Porque envolvia a questão das bandeiras, mas, no fim das contas, a gente consegue fazer uma interpretação dela. E depois dessa questão de simbologia, a gente chega em ditadura. Indo para a ditadura militar, 2 questões, uma que envolvia Plano Nacional de Desenvolvimento, Milagre Brasileiro, e uma questão clássica, objetiva, de questão de redemocratização. Então, a gente falou, inclusive, de redemocratização na aula dica também, apareceu na prova esse exercício, então ficou bem na linha do conteudismo, saindo um pouco da linha interpretativa de anos atrás. Teve nota de rodapé ou não? Vocês acharam alguma questão meio... A questão de Estado Novo, especificamente das bandeiras, se você não prestasse atenção na data do exercício, na data da citação textual embaixo, você poderia confundir com uma outra parte do governo Vargas e você poderia errar o exercício. Então Tinha uma pegadinha ponto específica. delicado ali, Assim. ponto delicado. É esse processo de evolução da prova que está mostrando-se diferente de uns anos para cá. Entendi. Muito interessante. Muito legal. Então tá bom, moçada. Obrigado pela presença. Se você quiser ver o vídeo da aula dica, que eles acertaram a dica, confere no nosso canal, busca aí na playlist do YouTube, tem os vídeos da aula dica, daqui do Sebcock Ribeirão, e assine o nosso canal para conferir todos os vídeos que tá cheio de coisa. Obrigado, moçada.